Boa tarde, mais uma vez, a todos e a todas que estão no nosso congresso, no quarto congresso do Confis, os que chegaram agora, os que já estavam também. Eu queria cumprimentar, a nossa mesa de abertura foi um sucesso, todos os nossos convidados ilustres compareceram e dirigiram palavras assim boas, embora na situação da pandemia, de reconhecimento do papel das nossas fundações de apoio na gestão dos projetos de ensino, pesquisa e inovação em nosso país. Agora a gente tem um momento especial, um momento que nós não queríamos ter vivido. Em 2017, eu era presidente também do Confis, quando recebi uma ligação de um colega nosso da Universidade Federal de Santa Catarina, dizendo que o professor Cancellier tinha suicidado, né? Tinha sido preso. E depois, uns dias depois, o professor Cancellier se suicidou. Uma tragédia inusitada em nosso ambiente acadêmico. A gente já viu várias tragédias, mas como essa é a mais grave, que deve nos alertar para os perigos deste sistema de repressão desqualificado ou estridente, que condena primeiro e depois julga. Não vou falar, porque quem fez o livro foi o nosso querido jornalista Paulo Marcum, é um jornalista investigativo, é um jornalista, um raro jornalista desse tipo no Brasil. Ele fez vários livros, autor de vários livros, mas esse em particular nos chamou a atenção porque ele enveredou pelos caminhos de descobrir as razões do suicídio do Cancellier. Então, com a palavra, com muita honra, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Paulo. Com a palavra é sua, os nossos congressistas lhe veem. Maravilha. Bom, agradeço o convite, a oportunidade de falar do trabalho. Essa é uma história que não deve ser esquecida, eu acho, principalmente porque ela embora seja um pequeno, vamos dizer assim, circuito que foi envolvido, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, dentro dela, basicamente, do ensino à distância, né, e a partir de uma operação da Polícia Federal, ela retrata bem o clima que o Brasil vivia em 2017, muito marcado pela Operação Lava Jato e por esse desvio que você já mencionou, que é o fato de que, em dado momento, algumas autoridades, a gente não pode generalizar, não foram todas as instituições, mas algumas autoridades de instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e a própria Justiça, né, acharam que, digamos assim, tinha que inverter a regra, quer dizer, todo mundo é suspeito até prova em contra. Eu morei 20 anos em Florianópolis, né, do tempo que eu fui para o Roda Viva, até recentemente, justamente até 2017, e recebi aquela notícia da prisão do reitor, e mais do que isso, do fato de que estaria havendo ali uma operação, uma quadrilha operando, roubando 80 milhões de reais do ensino à distância, eu recebi não exatamente com espanto, mas com indignação naquela época. Porque eu disse assim, caramba, que coisa que o Brasil está chegando, quer dizer, um reitor de uma universidade consegue roubar 80 milhões de reais. Por quê? O noticiário saiu a partir de uma publicação da própria Polícia Federal, né, com base numa aliança público-privada, digamos assim, uma parceria público-privada entre a imprensa e a Polícia Federal, como se fosse verdade. Quer dizer, aquilo saiu em todos os telejornais da manhã, nos sites de notícia, replicando exatamente aquilo que a Polícia Federal tinha colocado no seu noticiário, na sua página de Facebook, vista por milhões de pessoas, que era a seguinte: operação da Polícia Federal desbarata a quadrilha que roubou 80 milhões de reais na Universidade Federal de Santa Catarina. Quer dizer, esse foi o pecado original, digamos assim, né? Isso não era a primeira vez que acontecia essa generalização, né? E principalmente relacionada com universidades. Duas outras operações da Polícia Federal, uma no Paraná e a outra no Rio Grande do Sul,
tinham, de alguma forma, apresentado acusações muito duras em relação a irregularidades vinculadas às fundações, em alguns casos, né? E mais do que isso, naquela época também, vários veículos de imprensa publicaram uma reportagem, uma série de reportagens apresentada como uma façanha do jornalismo investigativo, chamada Universidades S.A., que eu fui examinar mais detidamente depois que resolvi escrever o livro, e que, na verdade, tem como base, como fonte de informação, o Ministério Público e a Polícia Federal, apenas. Houve muito pouca investigação nesses dois casos. E o que acontece? E isso eu só verifiquei depois de decidir escrever o livro, portanto, após o suicídio do reitor, que, de alguma forma, com esse gesto radical, né, e extremado, inverteu o jogo. Foi ele quem teve, vamos dizer assim, a ousadia de, com essa ação premeditada, né, absolutamente sem saída, sem volta, né, chamar a atenção para o fato de que, olha, estão condenando um sujeito a priori sem lhe dar direito de defesa. Ele já tinha escrito uma carta no jornal o Globo, tinha dado 2 entrevistas para colegas lá de Santa Catarina, né, e alguns jornalistas, na própria entrevista coletiva da Polícia Federal, no dia da operação, tinham levantado dúvidas, mas, de modo geral, a imprensa comprara a ideia. É o seguinte: há uma roubalheira danada aqui na Universidade de Santa Catarina, no ensino à distância, e misturaram dinheiro que não existe, 80 milhões de reais, para vocês terem uma ideia, é o total dos recursos recebidos pelo ensino à distância em 16 anos. Uma pequena parte desses recursos tinha, digamos, circulado na gestão do reitor Cancellier, e a parte que tem alguma dúvida ou dúvidas sobre a regularidade da tramitação, né, muito menos grave do que a ideia de uma quadrilha, etc., é ínfima, 3%, alguma coisa por aí. Né? Mas, naquela história de garantir a manchete do dia, virou o caso dos 80 milhões. Né? Então, quando eu me decidi a escrever o livro, já após o suicídio do reitor, porque achava que valia a pena investigar mais detidamente isso, eu mergulhei em mais de 20 mil páginas de documentos dos processos, dos inquéritos, do próprio inquérito que foi feito na corregedoria da universidade, que é um inquérito sigiloso, enfim, entrevistei mais de 50 pessoas, levantar as informações, e a primeira constatação é que, quando a delegada da Polícia Federal, Érica Marena, autora, ou, digamos, responsável pelo batismo da Operação Lava Jato, entrou no circuito e assumiu o caso, ela deixa um expediente lá, uma manifestação, no próprio inquérito, dizendo que ia investigar o mesmo modus operandi que teria acontecido no Paraná e no Rio Grande do Sul, na área do ensino à distância de Santa Catarina. Ou seja, não é que a comparação digamos, exagerada, mas no tempo da ditadura, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado, né, no porão do DECODE, um episódio que eu acompanhei, infelizmente, numa posição específica ali de ser preso junto com ele, um pouco antes dele, e o inquérito policial militar que investigou a morte do Herzog não investigou a morte, investigou o suicídio. Quer dizer, a premissa já estava dada. No mesmo diapasão, eu acho, a delegada decidiu que o modus operandi do Paraná e do Rio Grande do Sul estava acontecendo em Santa Catarina. E são coisas muito diferentes. Né? Eu não vou entrar nos detalhes, mas, em primeiro lugar, no caso específico do Paraná, em que os indícios são de que havia, sim, um grupo se beneficiando de bolsas de monitoria não realizadas, pessoas que não tinham vínculo com a universidade recebendo dinheiro por conta de uma funcionária que, digamos, driblou
os limites e ultrapassou qualquer barreira ética, né? Na Universidade do Paraná, a denúncia foi feita pela reitoria, certo? E mais do que isso, uma jornalista jovem ainda, em início de carreira, que sequer tinha vínculo, era estudante de jornalismo, conseguiu chegar à apuração mais rapidamente do que a própria Polícia Federal, né? Então, ali havia parece haver uma... Eu falo parece porque isso tudo está sob júdice e é sempre temerário a gente se meter a juiz, eu sou só jornalista, mas havia ali indícios de uma irregularidade clara. No caso de Santa Catarina, é tão complexo que, há poucos dias atrás, a CGU cancelou todas as acusações contra um dos 7 integrantes da Universidade Federal que foi preso e que acusado de ser integrante dessa quadrilha por falta de provas e por não constatar irregularidades, né? No caso ali das fundações e especificamente do ensino à distância, do curso de administração, o que existia, ao que tudo indica, e há documentos que demonstram isso, eram, vamos dizer assim, jeitinhos brasileiros para tentar evitar que não se pagasse alguém que trabalhou por conta de uma determinação da CAPES de que cada professor só podia receber uma bolsa por mês. Então, tinha lá uma linha do tempo, tinha umas questões não muito regulamentares, digamos assim, mas nada que provocasse ou determinasse prisão preventiva, né, condução coercitiva, proibição de entrar na universidade, né, essas medidas. E eu faço questão de ressaltar um detalhe que é importante, penso eu, nesse cenário, é que o fato de que a Polícia Federal não agiu à margem da lei. Ela obteve uma autorização judicial para tomar essas medidas, né? Houve uma juíza que comprou o argumento apresentado pela corregedoria da universidade, por uma professora, né, replicado pela investigação da Polícia Federal, de que havia, sim, uma quadrilha e, mais do que isso, de que o próprio reitor teria determinado alguma providência de, como é que chama? De obstrução da justiça, né? Legalmente, né? Agora, a maneira pela qual os professores e o reitor e mais um funcionário foram tratados na penitenciária, que não é diferente daquela de outros presos que vão para lá, né, com revista íntima, uso de algemas, uso de cadeado nos pés, uniforme de presidiário, todas essas humilhações não parecem ser razoáveis para pessoas que tinham o endereço certo e determinado, não tinham sido chamadas a depor em lugar algum, né, e que foram submetidas a essa humilhação. Consumou-se na proibição dele de entrar na universidade, salvo num determinado horário para atender os seus alunos de pós-graduação, que o levou a cometer o suicídio, porque no bolso da calça dele havia um bilhete dizendo: minha morte foi decretada no dia em que fui banido da universidade. Então, eu fiz esse longo relato aí, para começo de conversa, e fico às ordens para eventuais perguntas suas aí, Fernando, ou caminhos que você queira avançar a conversa, porque eu acho assim, esse é o retrato do Brasil que havia naquela época. Felizmente, num certo sentido, esse país já não é mais exatamente igual. Em alguns casos, em situações, ele está pior do que estava em 2017, mas em outras, no sentido de entender que nenhuma operação, por mais benemérita que seja, pode desrespeitar os direitos de defesa, os direitos de prévia justificação dos seus atos e os princípios legais, isso mais ou menos está inserido.
embora as universidades continuem sob ataque, embora as fundações continuem sendo vistas como, muitas vezes, como um lugar para onde os professores ganham dinheiro e ficam ricos fazendo pesquisa, ninguém sabe exatamente para quê, né? Essa versão circulou muito frequentemente, né? Quando a gente sabe, eu fui presidente de uma fundação de direito público-privada, que é a Fundação Padre Anchieta, né, que dirige a TV Cultura. Tem um mandato lá de 3 anos, suficiente para nunca mais querer ter nenhum vínculo com o setor público, mas, mais do que isso, para entender as dificuldades que há no sentido de conciliar a obrigatoriedade do controle da fiscalização com a flexibilidade e a agilidade que essas fundações precisam exercer. E eu vou citar, só para encerrar, um exemplo, eu já devia ter encerrado, mas assim, após ter trabalhado lá, eu fui trabalhar na EBC, na TV Brasil, para fazer um programa que parecia o Roda Viva, lá chamava Palavras Cruzadas. Durou muito pouco. E o apresentador normalmente usa um ponto eletrônico, que é parecido com esses equipamentos de surdez que a gente tem, e usa, inclusive, baterias assemelhadas. Pois bem, pela Lei 8666, a bateria do ponto eletrônico, que pode ser comprada, é a mais barata que há no mercado, ela dura 20 minutos. O programa tinha 1h30. Quando chegava aos 20 minutos, acabava o ponto eletrônico. Então, a solução que foi me oferecida pela direção da TV foi: faz o seguinte, compra você aí um dinheiro e a gente arruma uma notinha fiscal de, sei lá, de alimentação, qualquer coisa, porque não há como justificar, diante dos rigores da burocracia, que a bateria para o ponto eletrônico precisa durar 1h30. Porque aí entra aquela história, preço e técnica, mas, ao mesmo tempo, né, menor preço, né, e tratam uma bateria de ponto eletrônico do mesmo jeito que tratam um saco de cimento ou um tijolo, né, embora sejam coisas diferentes. Isso se multiplica por 1000 no caso de pesquisas e investigações sofisticadas e complexas como a que a universidade e as fundações têm que realizar, né? E por aí começa o problema. E se agrava na medida em que essas instituições de controle e de fiscalização ganharam muita musculatura nos últimos anos, e, a partir daí, parece haver a vontade de que é uma espécie de vício de academia. Você tem que ficar cada vez mais bombado e, portanto, mais capaz de fiscalizar, mais rigoroso nos controles, né, e feito até prova em contrário. O microfone está fechado. Posso comentar? Bom, eu queria... Essa foi um bom resumo do seu livro e dos pontos principais, né? Eu queria trazer à luz o seguinte ponto. Você mencionou levemente que esta delegada, esmiuçando um pouco, estava ungida pelo espírito do Lava Jato, ou seja, criando modelos e modelos para reprimir da forma como eles vinham fazendo, como se fossem os baluartes assim da luta contra os paladinos da luta contra a corrupção. Eu li um livro daquela Operação Manipulite lá da Itália e vi muita semelhança, algumas diferenças, muita semelhança entre uma coisa e a que estava surgindo ali antes, quando estava surgindo aqui. Eu digo, nossa senhora, vai acontecer a mesma coisa lá e aqui. Não será que o nosso pessoal da imprensa, que você conhece, não vislumbrou essa coisa para botar as ressalvas, né, nas reportagens escandalosas, estridentes? Não será que eles viram? Você que é do meio, né? Eu queria também concordar contigo, a gente não está falando das instituições, a gente está falando de pessoas que tiveram comportamentos fora do padrão republicano, fora do padrão da lei mesmo, né? Não será que a nossa imprensa não estudou um pouco o que aconteceu
na frente lá na Itália, antes de começar a fazer esses escândalos que eles fizeram com qualquer coisa? Certamente. E eu acho que aí, sim, se misturam várias coisas. A primeira delas é a crise da imprensa, que não tem a ver com o combate à corrupção, nada disso, tem a ver com o surgimento das redes sociais, né? Com a perda de substância dos grandes veículos, o modelo de negócio de financiamento pela publicidade, mais assinaturas. Esta semana, hoje, aliás, está circulando pela última vez um jornal popular, Agora São Paulo, em São Paulo, e reduz praticamente os jornais circulantes na cidade de São Paulo, se a gente considerar o valor. Agora da Folha, e foi descontinuada. Cada dia isso acontece. Então, de um lado, havia essa crise que diminui os recursos e o investimento no que é a essência do jornalismo, que é a reportagem, que é a investigação, né? E que subordina esses veículos à reprodução de coisas de fontes oficiais que oferecem isso com muita gentileza, né? A Polícia Federal, né, e volto a insistir nessa tese, não é que a instituição haja incorretamente, mas ela, com frequência, né, fez alianças com os veículos de modo a permitir que eles acompanhassem as operações, cada uma com um nome mais espetaculoso que a outra, em tempo real, né? E eu acho que a Polícia Federal está no papel dela. Quem tem que ter o cuidado e o controle é a imprensa. Eu vou lembrar de uma circunstância que havia no tempo da ditadura, que era o seguinte: todos os jornais e até as emissoras de TV tinham jornalistas credenciados nos órgãos de repressão e nos setores militares também, né? E todas as redações sabiam que muitos desses jornalistas eram, vamos dizer assim, correios de transmissão das informações que esses organismos queriam publicar. Os arquivos dos jornais estão cheios de notícias, apesar de ter essa aura da luta contra a censura, né, de veículos e jornalistas, colunistas, que tentaram ou conseguiram, inclusive, manter isso, e tentavam, inclusive, furar o bloqueio, mas havia publicações que noticiavam como atropelamento aquilo que era um massacre de um preso político sob tortura, né? Fuga, aquilo que, na verdade, de alguém político, né? Havia jornais, inclusive, que eram especializados nisso. Mas, de modo geral, nas redações responsáveis, para usar um termo discutível, havia comandos que diziam: espera aí, mas essa informação aqui veio do fulano de tal, a gente precisa tomar um certo cuidado sobre isso. Mais recentemente, no caso a partir da Operação Lava Jato, isso se perdeu por um longo período, né? Por falta dessa cobrança das chefias de redação. Eu não sei dizer se é por juventude, se é por interesse, se é por desleixo, não quero entrar nesse mérito, né? Eu acho que sempre é arriscado a gente que está querendo interpretar as coisas, se colocar como dono da verdade. Não, eu faria diferente. O fato é que, objetivamente, se venderam as informações dessa maneira. Na Mãos Limpas, lá da Itália, há determinações de uso da imprensa para fins de promover a operação. Isso foi repetido aqui no Brasil, né? Inclusive, nesse caso em particular, do Cancelheiro e da Universidade de Santa Catarina. Mas no capítulo que eu dedico à entrevista coletiva feita pela Polícia Federal em Santa Catarina, no dia da prisão, mais de um jornalista, de um jornalista catarinense renomado, e mais do que isso, jornalistas que não têm nenhum vínculo com nenhuma posição de esquerda, de oposição ao governo, à Polícia Federal, seja o que for, jornalistas respeitados
inclusive conservadores, reagiram à acusação contra o chanceler ali ao vivo e a cores. Da mesma maneira que o então representante da reitoria, que estava ali substituindo a vice-reitora, que estava no exterior, também disse, olha, espera aí, mas não são 80 milhões, o máximo de dinheiro que pode ter circulado são 20 milhões, e grande parte desse dinheiro foi usado em pagamento de pessoas, portanto, a informação está errada. Quer dizer, então não foi todo mundo, mas a imprensa demorou para reagir. Eu diria que a primeira reação, além da carta do próprio reitor e de essas entrevistas de colegas dele, catarinenses ali, na imprensa local, a primeira reação no plano nacional, significativa, foi uma reportagem da revista Veja, né, que muita gente critica e reclama, mas que colocou os pingos nos is naquilo. Né. No entanto, quando a gente vai verificar um dado importante desse cenário todo, que eu mal mencionei aqui, que é, vamos dizer assim, o perfil do primeiro corregedor da Universidade de Santa Catarina, teve um papel decisivo nas acusações, né, um sujeito chamado Rodolfo Rickel do Prado. Quem levantou a ficha desse sujeito foi uma jornalista do grupo Jornalistas Livres, que não tem vínculo com nenhum veículo de comunicação, é um blog. Ela fez isso por livre e espontânea vontade, isso circulou muito reservadamente. A grande imprensa, aqui e acolá, mencionou isso en passant. Ninguém pegou aquela informação e foi verificar efetivamente quem era aquele funcionário que foi alçado à condição de corregedor e se ele tinha ou não tinha condições de exercer isso. Então, houve muitos erros e omissões ao longo do processo, né? Mais recentemente, né, a partir sempre do suicídio do chanceler, a coisa começou a mudar, né? Mas eu diria que ainda hoje a imprensa tem uma certa vergonha de tratar do assunto, e eu não quero atribuir a isso o fato de que o livro que eu publiquei até agora não teve resenha em nenhum veículo da chamada grande imprensa, nenhum. E eu já dei entrevista para alguns deles. Eu não estou dizendo aqui que isso é uma conspiração, nada disso, mas é talvez o fato de que é incômodo reconhecer publicamente que erramos. Nós, jornalistas, erramos nesse caso em particular. Eu só queria assim, estender esse conceito que nós, jornalistas, erramos para um comportamento muito típico da imprensa. Talvez você não saiba, mas 3 reitores foram presos um dia em Minas Gerais. Foram soltos no mesmo dia por uma bobagem, mas foram presos estridentemente, com aqueles policiais com aquela roupa sei lá, de guerra, com fuzis de guerra, e foram levados, e o presidente da fundação nossa, a Fundep, né, nossa afiliada, também foi preso. Isso tudo para perguntar coisas que eles podiam perguntar em qualquer lugar, porque não prenderam, nem chegariam, nem poderiam prender, mas foi presa a ex-reitora, o futuro reitor e o reitor. Tudo de uma vez só, né? Teve um colega nosso no Rio Grande do Sul que também foi preso, ficou 7 dias dentro de uma jaula, de uma prisão com algema, essas coisas todas que o chanceler passou. Isso, para mim, tem assim, eu vejo uma tentativa de amedrontar todos, porque isso foi que amedrontou a nossa comunidade. Eu sei disso porque dentro da nossa comunidade aqui, eu, como presidente do Confis, eu assinei na hora uma carta contra a prisão, não porque ele pudesse um dia ser preso, mas porque eles estavam violando o artigo 5º da Constituição, né? A privacidade, a identidade. Eu vi, resguardem o direito do reitor chanceler. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, nem conheci ele, né, nas minhas passagens por aí. Enfim, eles não tomam cuidado com esse bem da imagem, né, da imagem do intangível, né, numa sociedade do espetáculo que é explorada de uma forma completamente equivocada. Então, para mim, é um modelo de comportamento que favorece ao medo. O gestor público morre de medo. E a fundação, por ser o elo mais fraco, por ser uma tentativa de vencer a burocracia pública,
que atrapalha a ciência, ela fica mais com medo ainda, porque eu tenho 93 presidentes de fundações afiliadas, mas eu duvido que eles não tenham medo. Eles têm medo, porque uma hora dessa, um carimbo errado, uma coisa foi dada, não sei o quê. Não, não se trata de uma ilegalidade, né? Não se trata de uma coisa passível de punir, basta corrigir o erro. Mas não, eles vêm em cima com aquelas artefatos covardes, na minha opinião, é covarde. O que fizeram com o Cancellier foi um ato covarde, porque eles não tiveram a luz suficiente nossa para iluminar o que eles estavam fazendo. Então, eles agiram nas sombras. Eu fico muito preocupado com esse medo permanece. Esse medo permanece, viu, Paulo? Não fica escrevendo só esse livro, não. Pense no outro, porque é muito caso que tem que ser relatado, entendeu? De terror que eles fazem dentro das universidades e que submete o processo de crítica que a ciência demanda, né? A liberdade. Eu fui no Ministério da Justiça, pouco tempo depois, tinha um coronel que era secretário executivo, eu digo, o secretário, vocês não podem entrar dentro da universidade com touca ninja, com metralhadora. O que é que o estudante ali que está ali passando, o que é que ele vai pensar? Ele vai fazer pesquisa, vai criticar alguma coisa? Se a essência do trabalho dele é pesquisar? Secretário, não faz. Aí ele disse, não, isso é uma norma da polícia, uma portaria, enfim. Aí você já viu o que aconteceu, né? O que você acha disso? Não, eu acho que é rigorosamente isso. Quer dizer, o que, de um lado, eu acho que tem um ingrediente que complica esse fato, é de que o nosso sistema judicial, indiscutivelmente, ele é pouco equânime, né? Quer dizer, um sujeito que tem um bom advogado, que tem recursos, que tem condições, né, que nasce, até questões raciais e de classe social, tem mais chance de navegar, né, sem grandes problemas, né? Enquanto os mais pobres, os mais pretos e por aí afora são vítimas, né, frequentes dos erros judiciais, dos abusos, etc. E tal. Agora, isso que de alguma forma é interpretado para dizer o seguinte: então, agora está na hora da gente pegar os caras do colarinho branco. O pessoal da universidade não faz nada. E aí, junte-se a isso o mais recente entendimento anticientífico, certo? Antirracional, que foi guindado à lógica de política de governo, né? Quer dizer, aquilo que era, né, vamos dizer assim, algo que as pessoas faziam envergonhadamente, né, de admitir que, sei lá, por absurdo, que o homem não pisou na Lua, ou que a Terra não é redonda, não, ou que orgulho brasileiro, né? E isso agrava esse processo que você mencionou, indiscutível, que é de ações espetaculares criadas por instituições que têm muito poder e sobre as quais há pouca crítica e reclamação, né? Por quê? Porque como é que você vai criticar se você amanhã ou depois pode ser alvo, né, de uma represália qualquer, né? E eu não estou dizendo isso, né, naquela coisa de condenar a ação de qualquer investigação. Ao contrário, acho que tem que investigar efetivamente as eventuais irregularidades, etc. E tal. Mas o fato é que instituições como a CAPES, por exemplo, né, não têm no seu escopo o controle como objetivo, né? E se você olha, por exemplo, a curva de recursos que o Brasil dedicou ao ensino à distância, ela sofre uma queda no tempo do governo Dilma, e a partir de então, crescente até hoje, enorme, né? Mudou-se uma prioridade da noite para o dia, né, que tinha sido adotada, eu não sei dizer se foi correta ou incorretamente, se discutiu-se isso à exaustão, se o legislativo fez o seu trabalho ou não, mas houve um reforço desse projeto de ensino à distância que, de repente, acabou, né? E isso cria problemas
que, às vezes, as comunidades tentam buscar soluções não necessariamente ortodoxas para o caso, né? Em alguns casos do episódio em questão, talvez isso esteja por trás ali, porque havia questões de se pode pagar uma monitoria ou não, se não pode, etc. Agora, quanto mais o tempo passa, quanto mais as investigações que continuaram a existir, da própria CGU, né, do Tribunal de Contas, avançam, menos substância sobra em relação a algo que foi apresentado lá atrás, no dia 14 de setembro, como o roubo de 80 milhões de reais. Né? Então, moral da história, o que nós temos que, como sociedade, devemos fazer? Em primeiro lugar, toda vez que alguém falar que teve um roubo de tantos milhões numa instituição qualquer, universitária ou não, colocar em dúvida, dizer, peraí, mas é isso mesmo? Ou são 8 milhões? Né? É isso mesmo? Quais são as provas? Porque também tem isso. Toda essa investigação foi sigilosa, né? E o manto do sigilo é uma maravilha, porque resolve tudo. Não, olha, não podemos falar sobre esse assunto, então estamos investigando. Bom, mas então, caramba, como é que crava 80 milhões nesse caso? E isso, basta pegar, bota no YouTube, quem quiser aí, caso Canceller, ou sei lá, Polícia Federal, Operação Ouvidos Moucos, e vai ver o que os telejornais daquele dia falaram, inclusive com comentários dizendo assim, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, né? Porque é muito fácil passar limpo o Brasil a partir de uma cadeira de um telejornal. Eu já tive nessa posição várias vezes. Sempre tomei o cuidado, espero não ter sido injusto com ninguém, nunca se sabe, né? Vai que amanhã encontram aí no meu YouTube algo escandalosamente contrário ao que eu estou dizendo. Mas tomar o cuidado de qual é a afirmação que se está fazendo, né? Agora, hoje em dia, então, só para dar mais uma questão, o grau de polarização que a imprensa tem adotado, né, de militância em favor ou contra o governo, é tamanho que só ganha prestígio, notoriedade e clique quem fala as maiores pataquadas, né? Então, qualquer afirmação que diga assim, veja bem, não é bem aceita, porque veja bem quer dizer, olha, talvez não seja da maneira. Não, estamos noticiando é o que determina as coisas e isso é um absurdo. Eu tive conversando com os colegas lá da Universidade Federal de Santa Catarina e, com frequência, eles me contam que a universidade já não é a mesma. É uma espécie de um desabafo. Eu sinto isso também. De longe eu sinto que depois do episódio Canceller, abateu-se naquela universidade, assim, sei lá, talvez uma perplexidade, um medo, uma falta de rumo, ou qualquer coisa que eu não sei analisar. Mas esses caras que fizeram isso, eles deveriam medir o prejuízo que eles deram ao país, porque não foi a morte do Canceller o principal, não tenha dúvida nenhuma, mas outros prejuízos eles fizeram, afastaram pessoas das suas atividades de pesquisa, afastaram a atividade da universidade, ficou prejudicada, e eles não sabem o dano que eles cometeram contra o país, né? Que vão se repercutir, esses danos vão se repercutir na frente. Você já percebeu isso na sua elaboração do livro? Você percebeu medo das pessoas de falarem, as pessoas agastadas? E o que é que você percebeu no fazer o livro? Veja, alguns dos participantes, das pessoas que foram presas, não quiseram falar para começo de conversa. E eu compreendo perfeitamente. Mais grave ainda, a delegada Érica Marena, o corregedor Rodolfo Rickel do Prado e a professora Thaisa Dias, que era do curso de administração e que foi uma das acusadoras nesse caso, aceitaram falar comigo, né, e depois mudaram de ideia, sob o argumento de que eu teria dito que já tinham entrevistado a juíza, que acabou dando entrevista realmente, mas eu não tinha ainda obtido a entrevista, ou que não, enfim, as questões estavam respondidas nos processos, etc. e tal.
Então, eu tenho a impressão que o clima na Universidade Federal de Santa Catarina ainda não voltou a ser o que deveria ser o clima na universidade, né? A universidade, eu não sou fruto muito efetivo da vida universitária, embora eu tenha feito curso de jornalismo na USP nos anos 70, eu comecei na profissão, na redação dos jornais, simultaneamente, e tive muito mais vivência e experiência profissional nas redações do que na universidade, onde a minha militância era política estudantil, na época, com graves dificuldades de você fazer luta estudantil no tempo da ditadura, né? Mas a universidade tem que ser um terreno de livre pensar, né? De possibilidade de raciocinar sem peias sobre as questões, sejam elas científicas, rigorosamente, vamos dizer assim, da ciência matemática, da geometria, da astronomia ou das ciências sociais, né? Seja mais objetiva ou menos, ou mais subjetiva, a liberdade é fundamental, né? E quando isso é contrariado porque há um clima de repressão, e isso a gente viveu, como o Fernando também deve ter vivido, o tempo da ditadura, por exemplo, né? Isso é extremamente prejudicial, né? Era uma época em que pensar livremente era caro, estava caro, podia ser grave. Então, eu espero que isso se resolva nos próximos anos. Não tenho muita expectativa de que eu vá assistir um novo momento da universidade, como houve há poucos anos atrás, né? Com gente estudando no exterior, bolsas com mais recursos, mas torço para que, por exemplo, os avanços que já se deram na direção de ser mais democrático o acesso à universidade, por via da questão das cotas, né, e outros instrumentos e ferramentas de reduzir a desigualdade, que isso continue, né? Torço realmente para que a gente consiga avançar. E, mais do que isso, para que se restabeleça a convicção de que fora da ciência, fora do conhecimento, né, nós estamos perdidos, né? Nós estamos vivendo um momento no mundo, o Fernando estava comentando um pouco antes aí, quer dizer, a própria realidade da pandemia demonstra isso, né? Por onde é que a gente está tentando reconstruir os caminhos para que a sociedade avance? Pela ciência, não tem outra coisa. Não existe outra fórmula mágica. Tudo aquilo que se apresenta como isso é balela, é mentira, é enganação, né? Nesse sentido, eu acho que a gente tem que valorizar, né? Sem passar a mão na cabeça, nem achar que por conta disso ela tem que estar à margem dos controles e das fiscalizações. Não se trata disso, mas é preciso ter, quando se vai controlar e fiscalizar determinadas ações, determinados campos do conhecimento, levar em conta isso. Nem sempre a tal Lei 866 e Companhia Bela resolve o problema. As coisas são mais complexas, às vezes, né? E, para isso, a gente precisa ter um avanço, tanto no controle e na fiscalização, quanto na garantia dos direitos daquelas pessoas que são fiscalizadas, cobradas e acusadas. A última pergunta, que a gente está no horário, está muito esclarecedora essa conversa. Você, na sua investigação, assim, de fazer o livro, você descobriu alguma nuance, alguma divergência no meio acadêmico sobre a questão do Cancellier, sobre a honestidade dele? Não, o Cancellier, não sei o quê. Alguém levantou alguma suspeita no meio acadêmico, que não era bem assim? Você conseguiu captar isso, não? Não, nada, nenhuma. A única referência que há no inquérito, em particular, há duas questões que se levantam contra ele. A primeira é a questão da obstrução da justiça, em que ele estava amparado na decisão, melhor dizendo, na avaliação do procurador da universidade, tinha uma argumentação jurídica
consistente para chamar o inquérito que ocorria na corregedoria da universidade para a reitoria, né? Havia um motivo para isso. E, em relação à participação dele no ensino à distância, tem um valor de R$ 7.000 nos anos 90, qualquer coisa, que foi parar na conta do filho dele, e que tudo leva a crer que era uma dessas bolsas aí que, por esse expediente de garantir o pagamento de um trabalho efetivamente realizado e que não podia ser pago naquele mês, foi feito de um modo irregular. Portanto, se é que é uma irregularidade absolutamente irrelevante, que nada tinha a ver com a ação dele como reitor. A acusação adicional que ele recriou o sistema de ensino à distância era uma plataforma de governo da chapa dele, da candidatura dele, né, e que tinha também total justificativa, né? Todas as informações e todos os dados em relação à trajetória do Canceller era de um homem cujo objetivo da parte final da vida dele era a vida acadêmica e que pouco se lixava para se o terno dele era de R$ 1.000 ou de R$ 10.000, para se o apartamento dele tinha 3 quartos ou 4 quartos, ele morava do lado da universidade, tinha uma vida, nem carro possuía, quer dizer, não tinha nenhum sinal exterior de riqueza, não tinha nada, não existe nada sobre isso, qualquer sustentação para uma hipótese desse tipo. E corroborando com isso, ontem, falando com um colega nosso, que é dirigente de uma fundação de Santa Catarina, ele falou que o Canceller foi o único reitor que foi à fundação entregar as contas, que todas as fundações têm a obrigação de prestar contas à sua universidade, fazer aquela papelada toda. E ele tinha chancelado, tinha aprovado isso no órgão superior, e foi entregar nas mãos do dirigente isso com uma certa humildade, um certo reconhecimento, ou seja, que ele era uma pessoa muito humilde, muito afável, e é uma tristeza realmente que reveste essa injustiça que fizeram com ele, mas que para mim é assim, para nós, você também, né? Sobreexiste, né? Porque essa coisa do lavajatismo, seja ele esse ou de amanhã, continua essa tendência do ser humano de crucificar os outros para purgar seus erros, seus pecados, esconder os seus erros, né? O Marcon, descobri aqui, nós fomos contemporâneos do movimento estudantil também na década de 70. Então, nós temos uma escola de fazer política de uma forma muito guerreira, né? Então, não é à toa. E o Canceller também tinha. O Canceller, ele integrou um grupo que também eu integrei naquela época, mas ele fez depois, ele é um cara mais novo, talvez. Eu acho que eu sou mais velho. Mas, enfim, a gente tinha a mesma veio, né, de onde a gente nasceu, o fazer política, né? Fazer política pela universidade, pela educação. Então, eu queria aqui deixar a palavra livre para você e depois a gente partir para o encerramento. Beleza. Também agradeço muito a oportunidade. Só lembrar, o título do livro é Recurso Final, a investigação da Polícia Federal que levou ao suicídio de um reitor em Santa Catarina, editora objetiva do Grupo Companhia das Letras, nas melhores casas do ramo. Eu recomendo aí, quem puder ajudar a divulgar, eu agradeço. Eu também recomendo. Eu tentei fazer no site um comentário, mas parece que não é permitido. Estava um certo bloqueio, até te comentei, né? Espero que o site seja mais amigável, porque facilita quem lê comentar, né? E aqui, os nossos ouvintes, essa nossa entrevista está gravada, ele vai ficar disponível no site para todos que não conseguiram assistir, e nós vamos divulgar aqui o seu livro, porque ele é merecedor da atenção das fundações e da universidade. E você, parabéns pelo seu jornalismo guerreiro aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço a todos. Por favor, fiquem atentos que nós vamos começar já uma outra palestra, agora sobre um outro caso, o enfrentamento que nós fizemos à arbitrariedade de procuradores do Ministério Público contra as fundações do Rio de Janeiro. Como nós lutamos e ganhamos. Um abraço. Até já.